Boa noite a todos. Sou o reverendo Marcelino Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Petrolina, Pernambuco, mais especificamente ali no bairro José e Maria. E essa é a nossa segunda live nesse período de quarentena, né? Nesse período que nós estamos, de certa forma, recolhidos. Hoje, dia do Senhor, nossos irmãos em Cristo Jesus estão reunidos em suas casas, assistindo agora essa live. Então nós estaremos dando início a um culto online, onde nessa dinâmica da tecnologia, os irmãos que são membros da nossa igreja estarão acompanhando todos os atos deste culto bem simples, nesse formato, e todos aqueles que estão também conectados conosco pelo Facebook, sendo irmãos em Cristo, são convidados a cultuar o Senhor nosso Deus juntamente conosco. Aqueles que não professam a fé cristã, mas que de alguma forma estão ao alcance desse trabalho, deste momento de adoração, desse momento de louvor a Deus, estão convidados a assistirem e ouvirem atentamente a palavra do Senhor. Eu quero, nessa introdução, trazer a saudação à Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro José e Maria, todos os nossos irmãos que estão nesse momento conosco. Eu quero trazer uma saudação aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no bairro Dom José Rodrigues, em Juazeiro, que também estão sintonizados conosco. Aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Pilar, né, distrito de Pilar, ali na Bahia, e que também estão conectados conosco para, mesmo não estando nós juntos, presentes fisicamente no mesmo local, geograficamente, estamos unidos no corpo místico de Cristo, e estamos no mesmo momento, no mesmo horário, com a mesma intenção, com o mesmo propósito, e obedecendo aos atos do culto que iremos prestar ao nosso Deus. Creio eu que, por obra do Espírito Santo, por graça, o Senhor há de receber essa adoração e esse louvor que ora iremos prestar ao Senhor. Portanto, vamos dar início orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos conduza, que receba a nossa adoração. Ele é poderoso para assim fazer, que receba a gratidão dos nossos corações, e que esse culto, neste formato, nessa situação e circunstância, pela ação poderosa do Espírito Santo e o nosso mediador, que é Cristo, suba junto ao Senhor como aroma suave. Então, oremos neste momento ao nosso Senhor. Deus bendito, nós te damos graças por nos conceder neste dia e neste momento essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, ainda que nesse formato, Senhor Deus, os seus servos nos seus lares, mas neste formato online, nós queremos, Senhor Deus, juntos em um só propósito, na unidade e na união do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, adorar o Senhor, engrandecê-lo, bendizê-lo. Conduz-nos, Senhor Deus, neste trabalho, seja agradável a Ti, que traga edificação para a sua igreja e que haja, Senhor Deus, salvação daqueles que ainda não te conhecem, que porventura, Senhor Deus, na Tua providência maravilhosa, possam estar ouvindo, ou assistindo, Senhor Deus, a este momento de adoração. Fica conosco, em nome de Jesus nós te oramos gratos. Amém. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor, e eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 97. Salmo de número 97. Na fé reformada, a leitura das Escrituras é elemento do culto, faz parte dos elementos do culto do Senhor.
Portanto, como estamos prestando culto ao Senhor, quero pedir a você, meu irmão, família cristã reunida, que abra a palavra do Senhor e no Salmo 97 e leia a palavra do Senhor. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Palavra do Senhor, oremos neste momento. Deus bendito, glorificado, adorado, exaltado seja o Senhor. Muito obrigado por esta palavra lida, que ela encontre lugar em nossos corações e que ela nos edifique para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Cantemos ao nosso bendito Salvador o cântico de número 14 do nosso inário. Cântico de número 14 do nosso inário. Tem como título Louvor. É um cântico que conclama o povo de Deus a juntos adorarem o seu santo, excelso e maravilhoso nome. Cântico de número 14, que tem como título Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus e eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus,
nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado, adorado e engrandecido seja para todos sempre o Senhor nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, faremos a leitura das bem-aventuranças, um texto que descreve as características dos cidadãos dos céus, a ética, o comportamento daqueles que são do Senhor, como esses devem viver. Mateus capítulo 5. Diz a palavra do Senhor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alume a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, meus queridos irmãos, aplique esta palavra em vossos corações. Esse texto mostra as características dos cidadãos dos céus. E muitas vezes nós não vivemos, amados, nessa vida evidenciando em todos os aspectos essas características. A gente erra muito. Erramos em viver conforme os mandamentos, os valores do Senhor. Erramos transgredindo a lei do nosso Pai Celestial. E nós hoje, pela operação do Espírito Santo, que somos novas criaturas, devemos então, diante dos erros, se arrepender. Voltar o nosso olhar para o Senhor, clamando o seu perdão, clamando a sua misericórdia. Certamente durante toda essa semana, a semana que passou, você cometeu erros. Você teve atitudes, pensamentos, disse coisas que não se harmonizam com aqueles que são do Senhor, ou melhor, com aquilo que o Senhor estabelece para nós na sua palavra. Mas temos um Pai que está nos céus, temos um mediador, como disse o apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Se todavia pecar, saibam que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Disse o apóstolo João, servo do Senhor, escrevendo à igreja de Cristo. Portanto, nessa certeza, eu quero pedir a cada um de vocês que estão nesse momento reunidos em suas casas e juntamente comigo nesse mesmo propósito, adorando ao Senhor, que nesse momento ore ao Senhor, que confesse ao Senhor os seus erros, que confesse ao Senhor os seus pecados e busque
do Senhor a força, o poder, a graça, para cada dia viver conforme a vontade dele. Oremos gratos, oremos, irmãos, em atitude de contrição ao nosso Deus. Deus bendito, nós humildemente nos achegamos a Ti, com o nosso coração, Senhor Deus, contrito, quebrantado, reconhecendo, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos erros, reconhecendo que temos cometido pecados de diversas formas, Senhor. Mas nos achegamos a Ti, Senhor Deus, confiando na Tua maravilhosa providência, no Teu amor, na Tua misericórdia, na obra, nos méritos do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, somos miseráveis pecadores. Perdoa-nos, ó Pai. Somos indignos de sermos chamados Teus filhos, pois não há nós mérito e obra alguma. Mas por Tua bondade e graça derramada sobre as nossas vidas, nos fizeste Teus filhos por adoção, através do Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. E em nome dele, Senhor Deus, que nós pedimos que nos perdoe e que retire de nós o que não louva o Teu nome e o que não Te agrada. Ó Senhor Espírito Santo, ajuda-nos a viver conforme a vontade soberana do nosso Pai Celestial. Que a cada dia o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Tem uma canção, nós vamos cantar, ela não está no inário, mas é bem conhecida. Grande é o Senhor. Eu não toco, e nós não temos aqui em casa ninguém que toca. Então nós vamos cantar a capela, e os irmãos aí também estejam cantando, louvando ao Senhor. Eu, Lidiane, Lana, estamos aqui reunidos e vamos cantar a capela mesmo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Glória e majestade estão diante do Senhor. Força e formosura no seu santuário. Como é bom nós adorarmos o Senhor. Como é bom cantar louvores
ao nosso bendito Pai, ao nosso bendito Salvador. Nós vamos, nesse momento, queridos, cantar mais uma canção de louvor e de adoração ao nosso Deus. E essa canção que nós iremos cantar nesse momento, ela é uma canção que está nas Escrituras Sagradas. É o Salmo 117. Salmo 117, na versão da Revista e Atualizada. É um salmo curto, bem pequeno. São 2 versos, mas nós vamos juntos cantar. Tem uma melodia simples, pelo menos a melodia que eu conheço. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, subsiste para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, subsiste para sempre. Aleluia! E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, subsiste para sempre. Aleluia! Amém. Um belíssimo salmo que deixa bem claro que todos os povos devem louvar ao Senhor. Bendito seja para sempre o nosso Salvador, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Nós temos muitos irmãos que estão aqui conosco, assistindo, acompanhando o culto, participando deste culto. Que Deus os abençoe com todas as sortes de bênçãos. Vamos estar cantando agora um cântico do nosso inário. E este cântico que nós iremos cantar é o cântico de número 20. Cântico de número 21, que tem como título O Deus de Abrão. Cântico de número 21, O Deus de Abrão. Cantemos juntos, irmãos, ao Deus maravilhoso, ao Deus da aliança, o Deus que nos salvou. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará do grande
onde eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Aleluia! Louvado, adorado seja o Senhor. Queridos, neste momento nós queremos convidar todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Romanos. Palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos estar expondo a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, é o texto da nossa homilia, da pregação de hoje neste culto ao Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui, para a gente começar a nossa exposição. Que o bendito Deus, que o Senhor Espírito Santo nos conduza na exposição da sua santa palavra, que ela encontre lugar em nossas vidas, que ela nos edifique, que ela promova também a salvação para a glória de Deus. Queridos, nós nos encontramos em uma circunstância difícil, como é bem sabido de todos. Nos encontramos em um período de isolamento, em um momento em que o mundo passa por aflições, angústias,
por choro, por sofrimento, como todos nós sabemos. Para muitos, inclusive para mim, creio que para vocês que estão nos assistindo, para os nossos irmãos que estão conosco neste momento de adoração, também. Momento difícil, uma situação, uma experiência que nunca passamos. Um perigo iminente, né? Uma situação que causa angústia, ansiedade em todos nós. Em todos nós. O sofrimento, portanto, é algo que está inserido na história da humanidade. Em todas as épocas, o homem experimentou, ora mais, ora menos, sofrimento. Desde a queda, as coisas passaram então a ser dessa forma. O homem limitado em todos os aspectos, o homem sentindo medo, angústia por causa das circunstâncias. O apóstolo Paulo é o autor desta belíssima carta à igreja do Senhor que está em Roma. Não foi ele o plantador dessa igreja, mas foi um instrumento do Senhor, um dos instrumentos para a edificação e expansão da igreja do Senhor em Roma. Durante a prisão do apóstolo Paulo, o período que ele esteve preso, ele foi instrumento do Senhor para a edificação e salvação de vidas na cidade de Roma. O apóstolo Paulo escreve esta carta para tratar de vários assuntos, mas há um tema central nesta carta, que é a justificação pela fé, que é mostrar para os cristãos e também para os seus opositores, aqueles que o acusavam de ser um traidor da religião, de ser alguém que traiu a fé no Deus verdadeiro, estes tinham também que ouvir as argumentações do apóstolo Paulo e, por meio dessas argumentações, entenderem que o que Paulo pregava, que o que Paulo anunciava, que as instruções que eram dadas à igreja por intermédio de instrumentalidade do apóstolo Paulo não era uma nova notícia, era uma boa notícia, mas não era uma nova notícia no sentido de que não existia e veio a existir agora. Não, era a interpretação correta das promessas, da aliança, da bondade do Senhor manifestada desde o Antigo Testamento. De modo que o apóstolo Paulo, ele confrontando aqueles que se opõem à justificação pela fé, que defende a circuncisão como meio pelo qual as pessoas iriam voltar-se para Deus, o apóstolo Paulo então diz: e o nosso pai Abraão? Vocês que têm o pai Abraão como modelo de ortodoxia, modelo de piedade, homem a ser seguido, nosso pai Abraão foi justificado por obras? Foi justificado no ato de ser circuncidado ou posterior ao ato da circuncisão? Ou foi justificado ainda incircunciso? Isso lá no capítulo 4. Então Paulo deixa bem claro que a interpretação que eles davam era equivocada. E não que a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem diferente do que Deus havia revelado de forma progressiva na sua bendita e maravilhosa palavra. Então, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela vem para sanar várias questões doutrinárias, mas de forma bem central, objetiva, colocar a justificação pela fé, a obra de Cristo, no seu devido lugar. Então, uma carta maravilhosa. Os reformadores amavam esta carta. O grande reformador João Calvino amava e tem a carta de Romanos como uma carta muito completa em termos de doutrina, de teologia.
E nesta carta, no texto que nós escolhemos para meditar, que é Romanos 8, a partir do 18, o apóstolo Paulo traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. E essa mensagem que eu quero transmitir a vocês, meus irmãos em Cristo, membros da Igreja Presbiteriana José e Maria, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que estão nos assistindo, amigos que estão nos assistindo, a mensagem de esperança que o apóstolo Paulo traz nesse texto. E como é que o apóstolo Paulo, então, traz essa mensagem de esperança? Primeiro, mostrando que o sofrimento é algo real da nossa existência. E por aqui nós já percebemos, queridos, que em momento algum na revelação bíblica, o Senhor Deus, o nosso bendito Pai Celestial, nos engana ou nos conduz a uma ilusão de que a vida é sombra, calmaria, água de coco, estendida uma rede numa praia. Não. O nosso Deus, desde o início, deixou bem claro o que é a vida agora após a queda. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse assunto para trazer esperança aos cristãos, ele primeiro deixa bem claro a verdade da existência do sofrimento. De que o sofrimento é algo presente nas nossas vidas. Principalmente na vida dos crentes que vivem um contraste. Porque é luz, está no mundo, peregrinando no mundo em trevas. Está caminhando no mundo em que há oposição, embates, está indo ou vivendo uma ética que contraria a ética do mundo, que vive uma moral ou deve viver a moral revelada nas Escrituras, tendo Deus como referência para todo ser, que choca. Por isso, muitas vezes Paulo usa termos como a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Paulo começa dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, primeiro, quando ele diz sofrimentos do tempo presente, ele admite a existência do sofrimento. Ele admite que a igreja passa por situações difíceis, que ela vai passar. E que em todas as fases da igreja, em todos os períodos da igreja, esse sofrimento será presente na vida daqueles que estão vivendo, caminhando, que estão na peregrinação rumo a Canaã celestial. Sofrimento é algo real. Portanto, de forma bem prática, já quero aqui tirar uma lição rápida. Primeiro, temos que ter convicção de que o sofrimento é algo presente. Segundo, com base nisso, não podemos viver de forma ilusória. Não devemos viver como se estivéssemos em um conto de fada daqueles que não têm obstáculos. Não. Vivemos a realidade onde nessa realidade há sofrimento. E portanto, então, diante dessa realidade de sofrimento, e que eu sei que existe, e que posso passar e passarei por vários tipos de sofrimento, eu devo, então, viver com os pés no chão. Viver com os pés firmes. Com isso, nos antecipamos às ondas que muitas vezes pega o ser humano de surpresa. Quando vivemos de forma realista, isso não é necessariamente viver de forma pessimista, mas quando vivemos de forma realista, entendendo quem é o homem, entendendo o que é viver neste mundo, que apesar de ter prazeres,
coisas boas e de enfrentarmos e encararmos a vida na perspectiva otimista da glória de Deus, do glorificar Deus em todas as coisas, mas sabendo também que as provações são reais, que os sofrimentos são reais. Pronto, os pés no chão, eu vou então enfrentar as dificuldades. Não vou deixar que elas tirem o meu chão, que elas me derrubem, que elas me levem ao desespero. Não é fácil isso, mas é possível. E é mais possível ainda para aqueles que têm o Senhor, para aqueles que são consolados e confortados pelo Senhor Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então, sim, o sofrimento está aí. Como nós devemos encarar? Primeiro, entendendo que eles são reais. Segundo, com maturidade, com o pé no chão. Terceiro, olhando para as promessas de Deus. Olhando para aquilo que Deus revelou. E aqui é o segundo ponto, mas ainda pega um pouquinho na aplicação. Eu devo encarar o sofrimento, primeiro com o entendimento de que ele é real, existente, e que não vivemos no mundo da fantasia. Segundo, eu devo encarar o sofrimento com o olhar escatológico, no futuro, nas promessas de Deus. E aí, nas promessas de Deus, no agora e no porvir. Veja o que o apóstolo Paulo fala, ainda nesse verso, porque ele faz um contraste. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, olha, vale a pena ser crente, vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena enfrentar os obstáculos, vale a pena lutar o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, vale a pena manter a espada erguida, o escudo erguido durante todos os dias da nossa existência, porque algo maravilhoso aguarda o povo de Deus. É tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, no verso 19, fala que a criação que experimenta o sofrimento por causa do pecado, a criação aqui não é, neste momento específico, os filhos de Deus, mas a criação, sem ser esses filhos de Deus, almeja por mudança, pelo novo céu e nova terra, pela transformação que haverá de acontecer na manifestação gloriosa do Senhor. Olha o que diz o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está numa ardente expectativa. O termo ardente aqui é aquilo que como se estivesse queimando, né? Na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Aqui a alusão à vinda, ao retorno do Senhor, porque aí a igreja se manifestará. Veja o 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está debaixo do pecado, ela sente todos os efeitos e as consequências do pecado. Mas está na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, a criação sofre, o universo sofre por causa do pecado, mas está na expectativa da manifestação gloriosa do Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo diz que essa expectativa não é só da criação. Essa expectativa é dos filhos de Deus, dos nascidos de novo, daqueles que foram resgatados da condenação, da maldição, do pecado, daqueles que foram libertos para viverem para Deus, para serem agora filhos de Deus. Estes também, não somente ela, verso 23, mas também nós, diz o apóstolo Paulo, nós que temos as primícias do Espírito, nós. E aí, se a criação aguarda, muito mais nós, filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, justificados pela obra do nosso bendito Salvador, muito mais nós devemos aguardar ardentemente,
com essa expectativa, com esse desejo dessa manifestação gloriosa do nosso bendito Salvador. Eu encaro, queridos irmãos, as adversidades, as provações, as dificuldades, sabendo que elas são reais, que não tenho como fugir delas, mas eu passo por elas com esperança de que o Senhor primeiro está comigo, de que o Senhor me guarda, de que o Senhor me protege, e de que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e Ele me basta, Ele me é suficiente. Eu passo pelas provações, pelas aflições e pelo sofrimento, nessa expectativa, nessa esperança, como diz o apóstolo Paulo, de que há algo muito maior, muito melhor, reservado para os filhos de Deus. É o que o apóstolo Paulo visa inculcar na mente, no coração da igreja, no coração daqueles servos do Senhor. E ele diz isso no versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Palavra do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, fala sobre o que é que gera essa esperança, como já disse em outro momento. São esses momentos, essas circunstâncias difíceis, que produz essa perseverança, né? A tribulação, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então essa realidade em que existimos, onde estamos emaranhados também com o pecado e lutamos contra ele, buscando viver uma vida de santidade, toda essa situação de sofrimento não pode ser vista por nós crentes como fim. Não podemos encarar essas situações com desesperança, mas temos que encarar com esperança. E olha, queridos irmãos, que o nosso Deus é tão maravilhoso que todas as profecias, ou na grande maioria das profecias relacionadas ao fim, à manifestação do fim, o Senhor descreve o que haveria de acontecer. Lá em Mateus, no sermão escatológico, como alguns costumam se chamar, o Senhor Jesus fala do princípio das dores, fala da grande tribulação, fala de tudo aquilo que virá. Então esse momento que estamos vivendo de dificuldade não é o primeiro, sabemos disso, não será o último. Temos que, portanto, encarar toda essa situação e circunstância com fé, com confiança, com esperança nas promessas do Senhor, nosso Deus. Porque na esperança fomos salvos. Se somos salvos, necessariamente a esperança está em nós. Isso não significa dizer que não tenhamos momentos de fraqueza, momentos de dúvidas, momentos de dificuldade. Até porque essa esperança que está cada vez mais sendo evidenciada em nossas vidas, ela é resultado também, na nossa jornada, dessas experiências, como diz o apóstolo Paulo. É a didática e a pedagogia de Deus. Mas para nós que somos salvos, ela vem com o propósito de maturar, de amadurecer o povo do Senhor. Portanto, vamos enfrentar situações nessa perspectiva. Vamos olhar para as coisas não de forma negativa, mas tentando aprender, crescer, vencer, superar obstáculos e barreiras. Quando nós voltamos o nosso pensamento para aquilo que é negativo, para aquilo que não traz esperança, adoecemos. Adoecemos espiritualmente e adoecemos também fisicamente. Portanto, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E aí, meus irmãos, se diante desta palavra que o apóstolo Paulo traz, de que devemos ter esperança, entender a realidade do sofrimento, mas encarar com esperança, olhando e
pensando nas promessas do Senhor, no cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas e na manifestação, na grande parousia do nosso Redentor, se tudo isso não basta para consolar, confortar, nos encorajar, nos animar a seguirmos a nossa peregrinação, olha o que ele diz no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eita, Deus bom, né? Deus maravilhoso, que nos assiste na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Olha que coisa linda, né? O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E aí ele diz, olha, porque não sabemos nem orar como convém. Não sabemos nem orar como convém. Né? Como nós somos limitados, como somos frágeis. Como nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Terceira pessoa da Trindade. Está conosco, é o nosso Consolador. É o penhor da nossa herança. É o selo da nossa redenção, como diz a palavra do Senhor. Fomos selados com o Santo Espírito do Senhor. Sabe, nós reformados, muitas vezes somos acusados por nossos irmãos pentecostais de não crermos no Espírito Santo. Olha, João Calvino, um dos maiores reformadores, foi chamado ou conhecido como teólogo do Espírito Santo. O que acontece é que nós não pensamos ou muitas vezes não tratamos a respeito da terceira pessoa da Trindade como os nossos irmãos pentecostais tratam. Mas nós cremos fortemente no Espírito Santo, no Senhor Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador, nosso ajudador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos nem orar como convém. E aí o texto diz, continua dizendo, que esse Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que isso nos ensina? Nos ensina que devemos encarar as dificuldades com fé e confiança no Senhor, nas promessas, na expectativa da parousia, mas no momento presente, né, em que estamos aqui, nós devemos sim crer que o Espírito Santo age. Crer que o Espírito Santo age, que ele trabalha em favor do povo de Deus, da igreja do Senhor, que ele tem como missão também glorificar a Cristo. E ele faz com que ele prepare essa noiva de Cristo. Ele cuida da noiva de Cristo para apresentar essa noiva ao seu noivo de forma graciosa, poderosa. Meus irmãos, sejamos homens e mulheres de oração, que entende que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é Deus e age em nós e está em nós para a fortalecermos em toda e qualquer situação. E aí no versículo 28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bendita palavra! Que maravilhosa graça! Que verdade maravilhosa! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então essa situação em que estamos vivendo, de privação, de isolamento, ela coopera para o nosso bem. Coopera para o nosso crescimento, coopera para o nosso fortalecimento, coopera para a manifestação da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, não baixe a cabeça. Não se entregue. E se essa intercessão do Espírito Santo, se essas palavras aqui ditas pelo apóstolo Paulo ainda não for suficiente, olha a partir do versículo 30, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, olha aqui, olha como o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o pensamento e elevando cada vez mais o nível do cuidado de Deus para com a sua noiva, para com a sua igreja, para com o seu povo. Ele é o Senhor da aliança. Ele fez um pacto conosco. E este pacto glorioso, unilateral,
Ele está de pé e ele continua de pé e ele é eficaz não por nós, mas por ele mesmo. Por ele mesmo. E aqui ele traz, olha as provas do amor de Deus para conosco. Olha as provas do cuidado de Deus para conosco. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos deu seu Filho. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Não nos dará com ele todas as coisas? Bendito Salvador, glorificado, adorado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Olha, 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, Ele é o juiz, mas Ele, no seu decreto redentor, por meio do seu Filho amado, nos justificou. Se estamos justificados por essa obra gloriosa, quem nos condenará? Somos então declarados justos. Não somos justos, mas fomos declarados justos pela obra de Cristo. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Olha aqui, segurança. Ele é o nosso Salvador, Redentor. Ele é o preservador da nossa vida. De forma retórica, o apóstolo Paulo constrói e desenvolve o seu pensamento, nos dando várias razões pelas quais nós devemos viver fundamentados, abraçados, agarrados às promessas de Deus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, que coisa linda. Olha que coisa linda, irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, repito, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como devo, irmãos, Jesus, tenha misericórdia de nós, porque diante de um texto desse, diante de uma obra gloriosa dessa, nós ainda fraquejamos. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, fortalece a nossa fé. Nos encoraja, Pai, a dependermos só do Senhor, a olharmos somente para o Senhor, encararmos as provações, as perseguições, o sofrimento com essa esperança, crendo sim que o sofrimento é real, sim, crendo nas promessas futuras do nosso Salvador, mas crendo também nas promessas presentes do nosso Salvador. Ele, o nosso Deus, fechando o argumento, o apóstolo Paulo mostra que Deus já nos deu prova suficiente de que cuida de nós e de que nos amou de tal maneira. Como disse Jesus, se o Pai cuida das outras questões da criação de forma maravilhosa, não valei vós mais do que essa criação? Valemos sim, não por nós, mas pelos méritos de Cristo. Porque Ele quis, nos seus decretos eternos, nos escolher para sermos dele. E providenciou toda a obra redentora. E pelo poder do Espírito Santo, nos guarda, nos protege e nos conduz a Canaã celestial. A peregrinação é longa aqui. Ela vale aqui, na verdade, longa vírgula. Ela é o tempo que o Senhor determinou para cada um. Portanto, vivamos, quer na escassez, quer na abundância, quer na tristeza, quer na alegria, em qualquer situação. Vivamos com confiança no Senhor, esperando no Senhor, na expectativa da sua volta e do seu retorno.
Que Deus nos abençoe. Que aplique aos nossos corações esta palavra. Se você, meu irmão, minha irmã que está desanimado, triste, que essa palavra o anime, encoraje, que essa palavra o fortaleça, que essa palavra lhe dê cada vez mais expectativa, esperança na vida eterna. E você que está nos assistindo e que não tem o Senhor Jesus como Salvador, mas que ao ouvir esta palavra se sentiu confrontado por ela, se sentiu, é porque o Espírito do Senhor está trabalhando em sua mente. E então, entendendo esta palavra, eu tenho outra prática, tenho algo a lhe dizer. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os ao Senhor, clame ao Senhor a misericórdia dele. A Bíblia diz que aquele que confessa, deixa os seus pecados, alcança a misericórdia. A Bíblia diz que com a boca se confessa, com o coração se crê. Creia no Senhor, busque ao Senhor em todo o tempo, que seja do agrado dele regenerar, transformar e salvar a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, meus irmãos, encerrando este culto. Sei que os membros da nossa igreja estão reunidos, estão atentos a este momento de adoração. Estão agora atentos, ouvindo a pregação, ou ouviram a pregação. Vamos orar, e nessa oração nós vamos estar encerrando este culto ao Senhor. Que Deus nos dê uma excelente semana na sua presença. Que os desafios da semana sejam todos enfrentados com essa palavra, com esses ensinos, com essa esperança, com essa confiança na obra redentora e preservadora do nosso Deus sobre as nossas vidas. Pai bendito, nós te glorificamos e te agradecemos pela palavra que nos deste nesta noite. Que ela, Senhor Deus, possa ter encontrado lugar nos corações do teu povo, da tua igreja, confortado, consolado, animado, Senhor Deus. Que pelo poder do teu Espírito, ó Deus, o teu povo continue marchando, continue peregrinando, continue sendo sal e luz, continue vendo e tendo no Senhor a razão da sua existência, a alegria do seu coração. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é quem nos guia. Portanto, faz essa obra na vida do teu povo. Aqueles que nos assistiram ao Deus online, que não te conhecem, seja do teu agrado manifestar a tua graça a eles. Sejam achados, Senhor Deus, pelo teu poder restaurador e redentor, e transformado pelo Evangelho bendito do nosso Salvador. Oramos gratos ainda, pedindo que a tua bênção continue sobre nós, que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bendito Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo continuem sobre todos nós, sobre toda a Igreja de Cristo espalhada por toda a face desta terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.